Olá, eu sou o professor Alessandro Faria e vou dar prosseguimento ao que foi falado na aula passada. Um problema científico, já foi comentado, nunca se usa palavras como bom, ruim ou não é bom, melhor ou pior. Isso tudo é errado. Por exemplo, falar que a moenda perfurada é um bom método de extração está errado, para problema científico, não para problema de engenharia ou de valor. Não é um bom método de extração, também está errado. E é o melhor ou é o pior método de extração, ainda assim ficou errado. A forma correta de concluir ou de analisar resultados seria dizer que a moenda perfurada aumentou o lucro obtido numa indústria analisada, um estudo de caso, um estudo de campo, um valor de R$ 1.500.000 por ano. Essa é uma forma correta de se afirmar alguma coisa na análise de resultados. Já em problemas de valor, ou problemas de engenharia, ou problemas de valor e engenharia, a forma de expressar é diferente. Posso dizer, qual o melhor método para administrar uma loja? O que torna um professor bem-sucedido? E aqui é a engenharia, ó. Qual o meio mais eficiente de construir uma casa? Qual o meio mais eficiente de se projetar um redutor? Esse é um problema de engenharia, os outros problemas de valor. E é lógico que existem problemas de engenharia e valor que se cruzam. Questões de valor contêm palavras bom, mal, melhor, pior, desejável, precisa, deve, mas questões de engenharia perguntam como fazer as coisas, qual o melhor método, qual o meio mais eficiente de construir uma casa, qual o meio mais eficiente. Como fazer, não caberia muito bem aqui, mas qual o meio mais eficiente de se projetar um redutor seria um problema de engenharia mecânica, por exemplo. Agora, vamos lembrar que TCC é um problema científico. Então, deve-se concluir ou analisar os resultados desta forma aqui. O lucro obtido na indústria analisada, com a utilização da moeda perfurada, aumentou R$ 1.500.000 por ano. Agora, a ciência como ciência nunca vai dar respostas a questões de engenharia ou de valor. Qual o meio mais eficiente de construir uma casa? A ciência, um TCC não vai mostrar qual é o meio mais eficiente de se construir uma casa. Mas vai mostrar, pode comparar dois meios de se construir uma casa, mostrar o gasto em um dos meios e o gasto no outro também. O custo nos dois meios, o resultado nos dois meios, e fazer uma comparação entre os dois meios. O que torna um professor bem-sucedido é um problema de valor também, mas a ciência como ciência não pode dar resposta a questões de engenharia e valor outra vez, porque não pode testar tais proposições e mostrar sua correção ou incorreção. Por que isso? São muitas variáveis. E se você só está mudando a forma de utilização da moeda, uma moeda convencional ou
moenda perfurada e comparando os dois casos, só vai considerar que todas as outras variáveis continuaram constantes. Você está manipulando variáveis. E assim o lucro obtido na indústria poderá aumentar ou diminuir, considerando apenas uma variável em questão. Isso está escrito aqui, ó. Proposições testáveis contêm variáveis que podem ser medidas ou manipuladas, de tal forma que uma, por exemplo, está realmente tendo uma mudança e as demais não, ou que implicam tais medições e manipulações de variáveis. Para a ciência, problema é uma questão que pergunta como as variáveis estão relacionadas. Mudando uma, o que é que está acontecendo na outra? A cirurgia era a cirurgia convencional, agora com fenestrações durais. Ocorreu maior número de mortes ou menor número de mortes? Faz uma análise por elementos finitos e considere o valor da pressão ou do deslocamento do hematoma subdural agudo e mostre se isso pode atingir o maior número de mortes ou um menor número de mortes. E acabou. Não fala quem que é a melhor forma, qual é a melhor forma de cirurgia do hematoma subdural agudo. Isso é problema de engenharia. O reforçamento maciço aumenta a realização em leitura entre crianças negras carentes. O tempo de desmame de crianças difere nas classes média e trabalhadora, mudando-se uma variável, o que é que está acontecendo na outra. É lógico que já ficou claro aqui que será necessário coleta de dados, uma pesquisa empírica. Você vai ter que ter dados para serem analisados. Se for no campo, a estatística vai entrar muito, para ser feita uma análise e comparação. Uma simulação numérica não precisa disso. Mas uma pesquisa em campo, literalmente em campo, precisa. Muitos dados. E as condições para ser um problema de pesquisa também pesam para o TCC de um curso de graduação. Primeiro, tem que expressar uma relação entre duas ou mais variáveis, o que já foi dito e explicado. Em pesquisa, geralmente em campo, experimental, para engenharia, simulação numérica também. Deve ser apresentada ou tem que ser apresentada em forma interrogativa. Qual o meio mais eficiente para construir uma casa? Não é? Aqui, a utilização da moeda perfurada aumentou ou diminuiu o lucro obtido na indústria analisada? Problema científico. E possibilidade de testagem empírica. Será necessário coleta de dados para ser feita uma análise de resultados e chegar-se a uma conclusão. Já as hipóteses devem ser apresentadas na forma afirmativa. Devem obedecer às mesmas condições do problema, mas são sentenças afirmativas, embasadas na teoria. Expressar uma relação entre duas ou mais variáveis. Alessandro, no caso Faria, em 2005, mostrou que a moeda perfurada aumenta o lucro obtido na indústria analisada
em cerca de R$ 1.500.000 por ano. Essa teoria poderá ser derrubada, comprovada ou até sistematizada. Possibilidade de testagem empírica, sempre com dados, testagem empírica. E estou falando de pesquisa empírica, a pesquisa empírica, também chamada de pesquisa de campo. Se for nas humanas, sempre pesquisa de campo. Na engenharia, simulação numérica experimental, pesquisa de campo, e em qualquer ciência também, o estudo de caso sempre vai ajudar. Pode ser entendida como aquela em que é necessário comprovação prática de algo, especialmente por meio de experimentos ou observação de determinado contexto para coleta de dados em campo. E, finalmente, para chegar em projetos mecânicos, novamente, né? Porque já foi dito que é um projeto mecânico, mas vamos falar novamente. Geralmente, a escolha da metodologia de um TCC, monografia ou qualquer outro tipo de pesquisa passa pela pesquisa empírica. Está bem reforçado isso. Pesquisa teórica também, porque as hipóteses são baseadas na teoria ou prática. No TCC, na engenharia, essas pesquisas são somadas, podendo, a depender do objeto, serem somadas. A pesquisa teórica dá embasamento para o referencial teórico, para as hipóteses, tem que ser feita ao longo de todo o trabalho, mas vai ser comparada com a pesquisa empírica ou, literalmente, uma simulação numérica, uma análise experimental. Um trabalho, um estudo de caso ou um estudo de campo, geralmente somadas. Vou parar aqui, ó. No próximo vídeo eu continuo o assunto e depois vou falar sobre projetos mecânicos. Até lá, então. Valeu!